desperta sua Akuma no Mi e recebe novos poderes e extensões de suas técnicas. Estende tanto seus poderes ao absurdo que muitos estão confundidos sobre o uso de suas habilidades, generalizando explicações como Toon Force, poder de desenho animado, onipotência. E a gente vai ver nesse vídeo que não é bem assim. Vamos entender a proposta por trás do Gear 5, o poder mais ridículo do mundo. E acabar com os miticismos aí que acabam atrapalhando o leitor, trocando alegorias e efeitos estéticos por realmente elementos práticos para a batalha. Não é bem assim. Simbora comigo entender o Gear 5 até o fim desse vídeo. Olá galera, eu sou o Gui Tassiano, seja bem-vindo à Zona OP. E galera, já vamos começar tirando o elefante da sala. Toon Force não existe. O termo que o pessoal usa para explicar poderes cartunescos que beiram a onipotência apenas para se apresentar como um desenho animado não se emprega aqui em One Piece. E esse conceito para finalidades práticas nem sequer existe. A palavra Toon Force, usada por muitos aí em discussões de Facebook, em discussões nerdísticas aí, é um conceito seco, não apresenta universalidade e nem sequer precisão para ser levado a sério. É que nem palavras como lacração, que são usadas, a gente até entende assim, tipo... Se você chegar pra mim e conversar, isso é Toon Force, isso é Toon Force, eu consigo saber o que você tá falando, mais ou menos a linha da ideia que você quer chegar. Porém, mesmo sabendo mais ou menos o que a pessoa quer dizer ou discutir, essas palavras não carregam precisão, não carregam universalidade e nenhum uso ou emprego para uma análise narratológica real. E por não terem um conceito ou uma precisão realmente definidos, já que é tudo muito subjetivo, elas acabam atrapalhando o ferramentário real que o leitor usa para se entender de sua leitura. Toon Force, assim como outras palavras, é só uma gíria entre os fãs na tentativa de organizar algum tipo de estética ou efeito para uma finalidade de prática e de batalha. Para botar o Pernalonga para lutar com o Superman, por exemplo. Porém, a coisa tem mais a ver com o que o autor está escrevendo, como escrevendo, em que atmosfera está escrevendo, com o uso dessa alegoria ou efeito textual na batalha. Por exemplo, se a gente pegar elementos realmente acadêmicos com termos realmente reais e existenciais nos estudos narratológicos, a gente vai se deparar, o mais próximo seria física cartoon. Há artigos científicos de 1980 e novamente em 1994 que trazem o termo física de cartoon para discussões de como produzir um desenho animado e como assimilar ele ao seu devido humor. São artigos que usam um conceito física de cartoon não para justificar poderes de dominar a realidade, poderes de se comportar como desenho animado, para enfrentar oponentes, para ter uma luta séria, não! Esses artigos trazem a discussão do como deve ser a escrita de um desenho animado para se gerar humor. Essa é a proposta, esse é o enquadramento. Não sei porque a galera tenta tirar isso para comparações de batalha, por exemplo. E mesmo assim o termo foi dito como um termo jocoso para o método de quebrar, ignorar as leis das físicas nos desenhos animados. Mas lembrando, como um método de você criar o seu desenho animado e gerar humor com essas brincadeiras físicas. Mas isso sequer é cogitado em algum campo da literatura como algo de, esses elementos estão acompanhando o Pernalonga, então numa luta com o Superman, o Pernalonga faria isso, dobraria a realidade. Não. Essa visão, essa ótica é geralmente de fã que quer fazer crossover de universo, quer justificar, quer explicar
tudo como um valor prático, em vez de um valor de efeito, um valor alegórico. E essa discussão não é atrelada à física cartoon, muito menos inventa um termo culhado e oficial como Toon Force. Não, as características usadas para um desenho animado não tem a ver com luta, não tem a ver com comparação de universo, não tem a ver com nada disso. São apenas simbolismos subordinados academicamente à teoria do humor. As teorias do humor são o alívio, a incongruência, figuras de linguagem, paródia, absurdo, estereótipo, sátira, estética, que é a usada em desenhos animados. E eu vou deixar uma rica literatura aí, que é um artigo científico sobre a construção do humor em Looney Tunes. Uma abordagem inicial, onde se discute os ferramentários do humor em desenhos animados. Ou seja, toda essa parada do Pernalonga entrar num buraco, dos desenhos não respeitarem leis das físicas, isso não tem valor prático. Isso é culhado dentro da sua própria esfera, que é a esfera dos desenhos animados, é a escrita de desenhos animados, objetivando gerar humor. Ah, Tassiano, mas One Punch Man, Dr. Slump, é obra do Toriyama. Eles são ditos como personagens de comédia, o Saitama, por exemplo, e por serem comédia, eles não respeitam regras físicas e podem ultrapassar todo tipo de conceito. Isso é verdade, só que esses personagens não estão em crossovers. Eles são de obras que já têm como sua proposta trabalhar a comédia. E a incongruência e o absurdo são elementos que acompanham o gênero do humor. Então vai ter incongruência? Não precisa ser explicado, o humor é hiperboloso, vai gerar incongruências e vai trabalhar com um absurdo. Por isso, por mais sério que seja One Punch Man, o Saitama cumpre essa proposta do gênero do humor, do gênero da comédia. Tem até um episódio de Dragon Ball Super que brinca, o Vegeta brinca, olha, essa garota, ela é um personagem de comédia, as leis da física não se aplicam a ela, tal. Mas ele está se referindo justamente a essa menina dentro da sua esfera, do seu esquema profissional de como apresentar uma obra de humor ao leitor. Não é um crossover sério entre ela e Majin Buu e etc, etc, etc. Ele brincou justamente com as hipérboles do gênero do humor. Porém, há autores que deliberadamente pegam esses conceitos estéticos e dão valor práticos a eles em suas obras. Aí eu posso entender um pouco das pessoas que ferramentaram o Toon Force como algo que manipula o espaço para gerar graça, gerar humor, beirando a onipotência. Temos a obra como Máscara, como se ele pode fazer qualquer coisa, desde que seja engraçado, desde que seja uma piada. Bom, para quem viu os quadrinhos do Máscara sabe que também não é bem assim, que um dos Máscaras pode até gerar certo humor, devido à Máscara ser oriunda do Loki, o Deus das Trapaças, comédias e etc. Mas outros proprietários das Máscaras tinham um semblante muito sombrio e elementos bem pesados nos quadrinhos, nas suas histórias, bem trevosos. Tá longe da caricatura de um desenho animado. Por que não aceitar isso apenas como manipulação da realidade? Tem que colher um Toon Force aí e acaba atrapalhando a afinidade até mesmo de um neologismo para o fã. E outra obra que brinca propositalmente com o conceito do Toon Force é Jujutsu Kaisen, com o personagem Takata, que tem a habilidade de, enquanto ele conseguir, na sua mente, imaginar o que ele está fazendo como humorístico, ele transforma pensamentos humorísticos em realidade. Ele pode distorcer a realidade desde que ele imagine que aquilo é engraçado, que aquilo é uma piada. O autor imprimiu esse conceito que os fãs discutem do Toon Force e tal, que embora impreciso, alguns até usam aí como um ferramentário para criar personagens com um arquétipo que relembre esse pensamento. O Takata seria o mais próximo disso. Seria um cara que consegue dobrar a realidade com o seu senso de humor. Mas o Luffy G5, o Nika, não é assim. Todas as habilidades do Luffy estão dentro do seu arcabouço de capacidades com o fruto da borracha. Então, explicando todo esse rodeio de por que o termo Toon Force é impreciso, nem sequer existe, é vazio, a gente até pode entender o seu uso, alguns autores podem até brincar com suas referências, mas mesmo assim não se encaixa as habilidades de Nika, e eu vou explicar elas agora.
A propósito, fala Nika, tire ele do episódio do anime e leve pra sua casa. Olha esse Nika legal, meus amigos. Aqui não é Toon Force, mas eu garanto que é muito divertido ter uma estátua de Nika, o deus do sol, na sua estante. Luffy no seu apogeu de poder. Já pensou terminar o arco de Wano, assistir todo o quebra-pau de Nika e Kaido com ele na sua estante? Cala a boca, Tassiano, tome logo meu dinheiro e me diga onde eu compro Nika, o deus do sol. Você pode comprar na Diversos Geek, que o link vai estar na descrição. Cara, o produto é muito maneiro, curtir, de qualidade. É só clicar aí, fazer a sua compra, aguardar chegar na sua casa e se banhar no sol de Nika, assistir os futuros episódios do final do arco de Wano com o deus do sol na sua estante. Então é isso, galera, passa no Diversos Geek e link aí na descrição, clica, compra, porque vale muito a pena. Tô me amarrando muito, é muito estiloso esse Nika aqui, nossa, vale muito a pena comprar para assistir o arco de Wano com ele na sua estante. O que são os poderes do Luffy desperto? Luffy despertado, galera, ele tem os bônus, os buffs físicos de um Zoan desperto, já que a verdadeira identidade da fruta no seu despertar é a Hito no Mi modelo Nika, o deus do sol. Ele ganha os extrapolares físicos que um Zoan entrega. Porém, por ser mítica, uma Zoan mítica, ele tem as habilidades especiais cheias de efeitos que são comuns em Paramécia. Seu despertar traz ainda mais força física e a liberdade ao seu corpo de borracha. Essas são as frases do Gorosei e por aqui você já matava. O seu despertar, além de trazer mais força física, traz uma liberdade absoluta ao seu corpo de borracha. Oxe, Tassiano, ao corpo de borracha, mas tudo vira uma zona, vira um Looney Tunes, como assim? Galera, a habilidade dos Paramécias, dos despertares dos Paramécias, como confirmado por Kaido, é afetar o ambiente ao seu redor. Eu já trouxe aqui no canal, antes de ser revelado, ou seja, acertamos o que é um despertar Paramécia, assim como as minhas roupas, os meus itens são afetados pela minha mudança corporal. As roupas do Luffy se esticam com ele. O Dendemushi do Kizaru vira luz com ele. Assim como a fruta que afeta meu corpo também está afetando os itens próximos de mim, o despertar é o fruto totalmente acordado, fazendo você alastrar a habilidade que afeta seu corpo para afetar outras coisas externamente, ou seja, afetar o seu redor e afetar até outras pessoas em algumas vezes. É isso que o Luffy faz, ele ganha uma liberdade, um nível absurdo de mexer com a propriedade da borracha, afeta o seu ambiente, o ambiente ao seu redor, deixando-o maleável e articulável como borracha. Ele transforma e controla o ambiente que ele transforma em borracha para ficar lá lutando com ele, se maximizando com ele, se desdobrando com ele. Ele até amortece alguns impactos nele, transformando o chão em borracha e dissipando melhor o impacto. Ele pode transformar e manipular o ambiente ao seu redor com a maleabilidade da borracha, podendo usar isso até em outras pessoas e até em elementos. Mas tudo que o Luffy faz ainda é com propriedades da borracha. Malear, maciar, esticar, inflar, comprimir, tudo propriedade da borracha. Não é que seja feito de borracha, mas tem a maleabilidade e a articulação da borracha, que também tonifica efeitos no corpo do Luffy. O Luffy pode agora ficar gigante ao absurdo, realmente ganhando um Gomu Gomu giganto. Ele fica gigante ao absurdo, se estica, infla. Está dentro do conceito da borracha. Ele andula o chão e tudo que toca, até mesmo outras pessoas. O Kaido fica maleável quando entra em contato com ele. Até os elementos são maleáveis e flexíveis como a borracha. É assim que ele devolve o fogo do Kaido e é assim que ele usa o Gomu Gomu Kaminari. Ele pega um relâmpago maleável. Lembrando que o despertar, galera, você não só transforma as coisas no seu elemento, você controla o seu elemento. Ou seja, quando o Doflamingo transforma algo em fios, uma casa em fios, ele controla os fios que essa casa virou. Quando o Katakuri transforma as paredes em mochi, ele controla o mochi dessas paredes. Então, se o Luffy transforma um raio em borracha, ele controla esse raio.
E aí que está o pulo do gato, galera. Como uma característica dos desenhos animados é não respeitar a anatomia, serem flexíveis e maleáveis, tanto na sua estética quanto no seu cenário de fundo, isso é uma característica visual de desenhos animados, o Oda usa alegorias a desenhos animados, efeitos visuais de elementos simbólicos do cartunismo. Ele anexa muitas coisas comuns aos desenhos animados só para conjurar uma ambientação divertida, para quando o Luffy apresentar o G5, realmente dá a impressão que ele está num gibi de desenho animado. Por isso, muitas das coisas que o Luffy faz, que o Oda jogou ao absurdo para gerar graça, as pessoas acham que é um poder de quebrar a realidade, mas tudo tem explicação, como eu mostrei, até umas mais absurdas. Como, por exemplo, no G5 o Luffy está tão forte que ele consegue girar as pernas tão rápido que corre no ar, gerando atrito com esse ar e fazendo uma trilhinha de fogo. Peraí, Tassiano, ele pisou no ar girando as pernas tão rápido? Tá de onda comigo, Tassiano? Tá de onda? Certo força, Tassiano, certo força. Não, galera. Ele tem até um ataque chamado Gomu Gomu no Ufo, que ao girar o seu corpo de borracha, ele literalmente voa um pouquinho no ar. Isso é usado em Punk Hazard. E além disso, personagens com tremendas forças físicas, na verdade, para você aprender o Geppo pisar no ar, é uma explosão de força física nas pernas. Então, girando as pernas com a super força da Zoan, o Luffy pode realmente, que nem um desenho animado, voltar para o campo de batalha. E o foguinho que ele deixa no ar, embora seja apenas um adereço para gerar graça, mais humor que o Oda quer colocar, sem precisar ter tantos fins práticos, pode também ser interpretado como o atrito no ar que gera fogo, assim como muitos ataques em One Piece. O Red Hawk, que a galera tenta misticamente explicar aí, nos próprios materiais da obra, nos próprios databook falam que é um golpe tão rápido que atrita com o ar e faz o fogo cobrir o braço do Luffy. Coisa presente na obra, tranquila. Não levem a sério passarinhos voando na cabeça, sons, óculos que o Luffy pode tirar do nada. Isso tudo são adereços para combinar com o efeito estético que o Oda quer escrever quando o Luffy atinge essa transformação. São adereços estéticos para uma alegoria visual que quer remeter aos desenhos animados, os desenhos que trazem de volta ao One Piece tanto humor, tanta infantilidade e criatividade cai entre nós para com essa forma. Mas passarinho voando, vidro no óculos, que é aquele óculos que o Luffy usa contra o Rob Lute, ele tira um pouco do seu cabelo, malha com a borracha e fica um óculos assim. O Oda só fez desenhar um brilho, uma superfície de vidro para aderências visuais de efeito, para combinar com esse clima de desenho. Não é o Luffy alterando a realidade. Não leve a sério demais esses adereços. O One Piece já teve muito disso. Já teve o Sop vomitando a chapa quando caiu lá na Ilha do Céu. Já teve o Sanji, galera, o Sanji esticando o olho em forma de coração na luta contra o Bon Clay, e o olho dele esticado leva um golpe do Bon Clay, volta e fica doendo no Sanji. E aí? É a maneira que o Oda faz o infame e o cômico dele. Você vai me dizer que o Sanji tem Toon Force para esticar o olho em forma de coração, receber um dano e ficar coçando no chão com o olho? O cara atingiu o olho do Sanji que esticou para fora? Isso é coisa de desenho animado. Ele tem Toon Force? Não. Isso é a maneira do autor escrever a graça de sua obra. Não deve ser levado a sério como fins práticos. Luffy nunca vai tirar um foguete do bolso e sair voando com a galera puxando um foguete. Luffy também não vai gerar um buraco, entrar e sair do outro lado de Laftel para pegar o One Piece. Luffy não domina a realidade, ele apenas extrapola o conceito de sua fruta. A prova disso é que ele ainda é vulnerável às fraquezas do corpo de borracha. O próprio Kaido fala que por ainda ter um corpo como ele tinha antes, a fraqueza dele continua sendo cortes e tenta matar o menino com Kaifu. Na verdade, alguns golpes Kaifu, que é a foice de vento do Kaido, soam até efetivos e atingem o jovem brincante. E aí? Por que ele não fez uma piada com essas lâminas de vento para transformando em bambolê e reduzindo
no dano a zero. Por quê? Porque ele não tem essa besteira de moldar a realidade só para fazer um referencial a desenhos animados e ganhar o culho de Toon Force aí pela galera que compara lutinha na internet. Ele não tem isso. Assim como eu fui muito criticado até hoje pelo vídeo que eu trago de Kimetsu no Yaiba, explicando que todos os elementos que vocês veem nas espadas, nas respirações, são confirmados pela autora como uma alegoria visual. Aquele fogo, aquele trovão de Kimetsu no Yaiba não são reais. E lá eu trago os dados. Mesmo assim, mesmo mostrando, as pessoas não compram a realidade e dizem: não pode, como explica isso, como explica aquilo, como explica aquilo. E isso é culpa muito dessas brigas de internet que faz o fã capturar conceitos que atrapalham o real estudo dele de entender uma narrativa, de entender um recurso de efeito, um recurso de roteiro. Ali é apenas uma alegoria, uma imagem visual. Também comum em Kuroko no Basket, também comum em The Prince of Tennis. Se você for levar a sério aquelas coisas como realidade, como dobrar a realidade, como sendo um Toon Force, você vai estragar a sua experiência e não vai ter a capacidade de entender figuras de linguagens empregadas em qualquer quadrinho ou qualquer humor. A diferença de Kimetsu para One Piece é que em One Piece os elementos cômicos são mais palpáveis. Como eu disse agora, o Sanji levando um bicudo no olho que esticou pra fora, entre outras coisas. É essa graça. É que nem ao humor de Soul Eater. Tem muitos elementos caricatos que são reais para os personagens, mas não tem um fim prático tão sério para a trama. Repetindo pela última vez, o Gear 5 traz à tona o humor sempre presente em One Piece e o eleva ao absurdo, sendo usado para alcançar esse absurdo vários efeitos de escritas do Oda, assemelhando uma imagem e uma estética de desenhos animados. Mas o Luffy ainda morre, o Luffy ainda leva dano. Pode ficar tranquilo. Agora você está me odiando muito nos comentários, me enchendo de xingamento, beleza. Mas eu ainda quero lhe explicar muitas coisas do universo de One Piece, então cola no canal pra mais. Como o Luffy está negando os danos de golpe de hack do Kaido. Talvez eu explique isso no meu próximo vídeo, assim como eu ainda vou ter muito o que falar sobre Nika, o Deus do Sol. Então cola aqui, se inscreve aqui e não perca os próximos vídeos. Forte abraço a todos vocês, galera, e valeu!